Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à parte final, terceira e última parte da conversa com o professor Felipe Guerra, aqui no nosso Prosa de Mestre. Eu estava conversando com uma contadora recentemente de Natal, a Lidiane, amiga nossa, e ela estava falando justamente que chegou um cliente para ela e ela conseguiu fazer um trabalho de reduzir 50% da carga tributária que ele estava pagando ao longo dos anos aí. Eu fiquei estarrecido, eu fiz assim, como é que alguém deixou isso acontecer, né? Sabe por que isso acontece? Exatamente pelo aquilo que a gente começou o nosso bate-papo falando. Falta de preparo profissional. Eu costumo dizer que eu sou raiz do setor fiscal, né? Eu nasci profissionalmente, trabalhei minha vida toda no setor fiscal. E as pessoas que trabalham no fiscal, geralmente elas caem de paraquedas. Ela chega para trabalhar no setor fiscal, a pessoa diz, olha, você vai fazer exatamente assim. Ela diz assim, mas por quê? Porque me ensinaram assim, continua. E ela vai só reproduzindo aquilo ali de maneira muito operacional, sem ter técnica, sem ter preparo. Então, quando existe um erro no início de tudo, aquele erro vai ser replicado ao longo de muito tempo. Então é muito comum que a gente chegue numa empresa, no primeiro estudo tributário que se faz, a gente identifica muitos tributos pagos indevidamente. Na maioria das vezes a maior, mas também existem empresas que estão pagando tributo a menor, aquém do que deveriam estar pagando. Isso que você está falando é muito interessante, porque realmente esse ciclo vicioso, ele é uma verdade cada dia mais presente. Então a gente vê, visita, né, muitas vezes algumas empresas e a gente encontra exatamente o que você está dizendo. Aprender somente na prática e aí acaba que as práticas que não são as mais corretas acabam se repetindo. Dia após dia. É lógico que existe hoje uma crescente busca pela profissionalização também. Claro. Existe esse outro lado também, né? Até por uma questão de sobrevivência. Quem não se profissionalizar, principalmente aquelas pessoas que atuam com o fiscal, com a gestão tributária, elas têm a obrigação de se qualificar, porque como eu disse, já falei que já vou repetir pela terceira vez, não há mais espaço para amadores na área fiscal. Então ou você se profissionaliza ou você vai ficar de fora do mercado. E o pior não é ficar de fora do mercado, porque assim, no passado, quando a empresa ela tinha problema com um contador, ela trocava de contador. Beleza. Hoje, ela tem problema com o contador, ela troca de contador. Mas ela aciona o contador que gerou o problema na justiça. Então, ela vai botar esse contador na justiça, ele vai gastar recursos para provar que a culpa do que aconteceu não foi dele, que os problemas foram de responsabilidade da empresa. Na maioria das vezes são realmente de responsabilidade da empresa. Eu não vou dizer que a culpa é do contador, na maioria das vezes realmente não são. Mas o contador precisa tomar medidas que garantam a sua segurança. Mas só a perca de tempo que o contador ele tem, para ele poder provar, para ele poder ir mostrar o custo. Que eu acho que até o custo de um advogado, tem muito contador que é advogado, né? Mas até o custo disso tudo, mas e da perda de tempo, meu querido, que ele poderia estar fazendo pelo negócio dele, aí já se foi. Agora, veja só, Felipe, tem também o outro lado da moeda. É lógico que toda generalização é burra, a gente não pode generalizar, claro. Beleza? Mas você tem uma classe empresarial, que você falou, lógico, sem generalizar, uma classe empresarial que entrega a bomba chiando 100% na mão do contador, essa prática está errada, isso tem que mudar, porque tem que ser um trabalho a quatro mãos, mas também tem aquele profissional da área contábil, que também ele diz assim, não, responsável 100% é o meu cliente, deixa ele se virar, deixa ele fazer. Porque educar o cliente dá trabalho. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Entendeu? E aí você já deve ter visto também esse outro lado da moeda também. Entregar pro cara e dizer assim, vai lá, se vira. A culpa é sua, o que acontecer aqui é a responsabilidade sua. Isso é muito comum, Na verdade, esse conflito, ele ainda é muito eminente na profissão. Ainda tem profissionais que ainda estão se encontrando sobre como eles enxergam isso. Tem aqueles que chamam toda a responsabilidade para si, a responsabilidade do mundo do cliente, a responsabilidade do que o cliente está fazendo é toda dele. Eu discordo que esse seja o pensamento, mas depende também do teu modelo de contrato. E tem aquele que não quer se responsabilizar por nada, que tudo é o cliente, se vira para fazer, eu quero que venha certo e acabou-se. Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio. Exatamente. Precisa de um equilíbrio.
A empresa ela precisa ter consciência de que muitos dos processos começam lá. O contador precisa, por uma questão de sobrevivência, como eu disse, investir nessa conscientização, investir em processos, investir na qualificação dos seus clientes, das pessoas que trabalham nessas empresas. Óbvio que de maneira inteligente. Às vezes eu estou em sala de aula, o pessoal me pergunta, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou gastar tempo lá ensinando o cara a emitir nota, fazer cadastro, melhorar a gestão, se o cara mal me paga? O empresário mal está me pagando. É assim, cara, mas tua mentalidade não pode ser essa. Ninguém quer pagar por aquilo que não enxerga valor. E todos estão dispostos a pagar até mais caro por aquilo que traz retorno. Boa. Então, quando o empresário ele percebe que o dinheiro que ele está desembolsando, né, que é um investimento, não é um gasto, na contabilidade, é só para o cara trazer uma guia, só para o cara trazer uma folha de pagamento, sem sombra de dúvidas ele vai associar a tua atividade empresarial àquela guia, àquela folha de pagamento. Agora, quando você entrega gestão, solução, eu até brinco, digo assim, ó, nos clientes da gente que a gente chega lá e consegue fazer uma recuperação de crédito tributário, consegue mostrar para ele que ele tem 200, 300, 500 mil reais de impostos pagos indevidamente ou maior, eu brinco de quando ele abre a porta, ele já vai, meu amigo, de braços abertos para nos receber. Por quê? Porque muda a relação. O contador deixa de ser um burocrata, deixa de ser o mal necessário. Boa. Deixa de ser aquele cara que chega que parece que está jogando contra o time, porque eu já me senti assim, de às vezes você está chegando pro cliente, ó, e aí isso vai muito da postura, defeito, né? Só fala de coisa ruim, só fala do que não pode fazer. Diz, espera aí, o que é que eu posso trabalhar ainda? Eu brinco do empresário que olha pra gente e diz assim, ó, mas eu podia estar roubando, matando, eu só queria trabalhar. E você passa a ser alguém que influencia na gestão, na condução do negócio, que está focado no sucesso do cliente, que está preocupado com que ele alcance o desenvolvimento. É uma mentalidade completamente diferente. Você acredita que, assim, a gente já vem há anos, no nosso negócio também, quando a gente conversa com profissionais, a gente tem clientes de diversos segmentos, certo? A grande maioria são escritórios de contabilidade. E o nosso discurso e o nosso papo todo com o cliente você tem que criar valor para o seu cliente. Isso por quando a gente chega no escritório de contabilidade. E a gente tenta, sinceramente, ajudar o contador a criar valor para o cliente dele. Ou seja, o contador ele ser indispensável para o cliente dele. Não é... Ele tem que se tornar indispensável criando valor em quê? Por exemplo, ele sabe que o camarada ele tem um problema lá, falando do meu negócio em si. O cliente final, a empresa, tem um problema que é gestão de documentos fiscais. Ao invés de ele chegar assim e dizer assim, cara, vai lá e resolve, faz lá o que você tem que fazer, ó, você tem que armazenar isso aqui, você tem que organizar, você tem que ter isso, isso e isso. Eu posso pegar e entregar para ele uma ferramenta para que ele possa fazer isso de forma automatizada, para que ele enxergue o benefício, que ele não tenha um trabalho manual para fazer e eu, como contador, eu estou gerando valor. Eu estou fidelizando o meu cliente. O que acontece, Henrique, é que nós vendemos serviços técnicos especializados e esses serviços eles são intangíveis. É diferente de você vender um produto, é fácil eu te vender um iPhone e dizer assim, olha, ele funciona assim, ele funciona assado, ele tem uma câmera assim, ele tem uma câmera... Todo mundo sabe o que é um iPhone. Todo mundo sabe o que é, funciona. E quando você paga, você recebeu e vai utilizar. Serviço contábil, muitas vezes o empresário está pagando e ele não está vendo o serviço acontecer. Ele não está vendo a prestação do serviço acontecer. Ele muitas vezes, isso é discurso recorrente de empresário contábil. Que contrata serviço de contabilidade, ele diz assim, ó, tô pagando o contador, não sei nem o que ele está fazendo. Acho que ele não está fazendo nada. Enquanto isso, o contador está lotado de trabalho lá dentro do escritório. É verdade. Você precisa conseguir tangibilizar os seus serviços, tornar isso palpável. Quando você entrega uma ferramenta que melhora a vida dele, você tangibiliza. Exatamente. Quando você entrega relatórios, quando você mostra informações para eles, você tangibiliza o serviço. Acabei de ter um insight aqui. Isso aí, cara, que você falou ou seja, o serviço que eu presto, ele não é tangível. Perfeito. Né? Mas eu posso fazer com que ele observe e tenha tangibilidade nos benefícios do serviço que eu estou prestando. A minha entrega, ela pode ser tangível. Existem diversos tipos de SPED e eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, eu tenho um SPED fiscal, eu tenho um SPED contribuições, não é isso? Isso. Tem um SPED... REINF, contábil... SF... Vamos lá. Todos eles são arquivos que são diferentes, porém eles se complementam, não é isso? Isso.
Me explica basicamente aí, Felipe, qual é a diferença entre cada um deles? Bom, eu vou lhe explicar SPED, porque não tinha como eu sair daqui sem lhe explicar bem, você não pode ter dúvida mais nunca. Vamos lá. O SPED, ele nada mais é do que um ambiente que foi criado para receber as informações das empresas. Ponto. Ele é um ambiente que o fisco criou para receber as informações. Só que você imagina o seguinte, as empresas no Brasil têm atividades diferentes, usam softwares diferentes, têm informações diferentes. Então ele chegou a uma conclusão bem óbvia. Se eu for pedir essa informação dessas pessoas e elas forem me mandar do jeito que elas quiserem, eu não vou conseguir fazer nada com esse dado. Porque só o tempo que eu vou levar para entender o que eles me mandaram vai ser tão grande que eu não vou conseguir fazer nada. Então ele teve uma solução óbvia. Eu vou padronizar como eu quero receber cada tipo de informação. Só que também não adiantava padronizar e criar um único projeto enorme, gigante. Porque imagina que o contribuinte tinha as informações do ICMS pronta, do PIS e COFINS pronta, do IPI pronta, mas da folha não estava. Aí ele não ia conseguir entregar o arquivo porque era um só. Então ele segregou por tipo de informação. Então ele disse, olha, eu tenho interesse nas informações do ICMS e do IPI. Então ele desenhou um layout pré-definido completamente das informações que ele queria do ICMS e do IPI e entregou para o contribuinte. E batizou esse layout de EFD ICMS IPI, Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI, popularmente conhecido como SPED fiscal. Então o contribuinte agora gera as informações relacionadas ao ICMS e ao IPI dentro desse layout e manda para o ambiente do SPED. Esse conceito funciona para todos os outros SPEDs. EFD Contribuições é o formato como eu vou enviar para o fisco as informações relacionadas a PIS, COFINS e CPRB. E-Social é o formato como eu vou enviar para o fisco as informações de natureza trabalhista e previdenciária. SPED Contábil é o formato que eu vou enviar para o fisco as informações da contabilidade. ECF, formato como eu envio as informações do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, são braços, são subprojetos do SPED com o objetivo de receber essas informações do contribuinte sobre uma ótica que foi pré-determinada pelo fisco. Então isso é o SPED e esses são os seus subprojetos. Entendi. E a cada dia que passa, o fisco vai criando mais subprojetos para cada tipo de informação nova que ele tem interesse. Então, por exemplo, ele teve interesse, há 2 anos atrás, nas informações da movimentação financeira, bancária. Aí ele criou um layout, batizou de E-Financeira, o SPED dos bancos. Agora está muito em alta, REINF, o SPED que informa as informações das retenções e de outras informações fiscais. Então, o contribuinte adapta o seu sistema para mandar essas informações dentro do layout. Entendi. Ô Felipe, e você tem hoje... Hora eu te chamo de Felipe, hora eu te chamo de professor, não tem problema não, né? Tem não, fica à vontade. A gente tem, você tem hoje, na verdade, são 2 cursos principais, né? Isso que são cursos online. Exatamente. Eu particularmente achei bastante interessante porque vai de encontro a essa necessidade crescente do mercado que é a profissionalização do analista fiscal. Perfeito. Então você tem o FAF, não é isso? Formação em analista fiscal. Formação de analista fiscal, fiz o dever de casa direitinho. Muito bem. E você tem também um outro curso falando especificamente sobre o SPED. Formação em SPED. Me conta aí, cara, do que trata cada curso, qual é a grade de cada um deles, para a nossa audiência saber. Inclusive também, pessoal, a gente vai deixar o link na descrição embaixo desse vídeo, caso você queira saber mais um pouco de como poder se profissionalizar e conhecer melhor esses cursos, e o material do professor Felipe Guerra vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, o que acontece é o seguinte, já sou professor há mais de 10 anos e chegou um momento onde dar conta da agenda dos cursos presenciais era muito difícil, a procura sempre foi muito grande. Então eu decidi levar para o ambiente online. E eu levei aquilo que, por ser contador, por ser profissional da contabilidade, eu considerava mais relevante, mais importante, e isso se tornaram 2 produtos. Que um foca na obrigação tributária principal, que é o FAF, Formação em Análise Fiscal. Aí nesse a gente faz uma entrega de estudo de todos os principais tributos do Brasil. Então lá você vai estudar Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, ICMS, IPI, PIS e COFINS, ISS, de maneira muito profunda e prática.
E no outro, você vai estudar o SPED, que é a obrigação acessória. Então lá vai ter SPED fiscal, contribuições, REINF, social, ECD, ECF, documentos fiscais eletrônicos, que são hoje, como eu disse, os insumos das escriturações fiscais. Então um complementa o outro. Um está focado na obrigação tributária principal, que é a formação em analista fiscal, e o outro na obrigação tributária acessória, que é a formação SPED. Cursos extremamente completos, que é com abordagem prática. A gente mostra a tela do computador, tanto eu como o professor Marcos Lima, compartilhamos trabalhos, exercícios práticos para o pessoal fazer também nas suas casas. E assim, tem sido um sucesso. Os 2 cursos, cada um deles conta com mais de 1.500 alunos, então já são quase 3.000 pessoas que participam desses treinamentos. Fora os eventos, né, que nós já estamos com 2 eventos que estão assim, de alcance nacional. Um é o CONA Fiscal, que é o Congresso Nacional de Inteligência Fiscal SPED, que nas 2 edições tiveram mais de 30.000 pessoas. Ah, esse aí eu quero ir, hein? Ah, com toda certeza. Também é online, vai poder assistir daqui. Ah, então ótimo. Melhor ainda. Não precisa gastar com avião nem com hotel. De jeito nenhum. E o outro é a Semana do E-Social. A Semana do E-Social, ele também já, nas suas 2 edições, que a gente fez a primeira edição e depois fez a reprise da primeira edição, ele alcançou pouco mais de 20.000 pessoas. Então já são mais de 60.000 alunos aí no online, trabalhando nesses 5 anos de online aí que a gente tá junto, aí o professor Marcos, o professor Rondinelli. E tem sido um sucesso, tem sido muito bom. E é gente do Brasil País inteiro, né, cara? Inteiro. Todos os locais que eu chego para dar aula pela pós-graduação do IPOG, do qual eu sou coordenador, tem gente lá em sala de aula que já foi meu aluno do online. Isso é muito gratificante, porque o pessoal acredita realmente nesse trabalho, realmente, e você ter essa interação de poder encontrar aquele aluno do online no presencial também é muito bom, é muito bacana, é um sentimento de realização. Ah, isso é sensacional. Eu acho que, inclusive, é um serviço prestado para a atividade empresarial no país, né? Então, quanto mais informação, quanto mais educação nós tivermos, mais educação profissional nós tivermos, com certeza nós conseguiremos ter mais competitividade, nós conseguiremos ter mais produtividade. É isso que o país precisa hoje, né, Felipe? Eu acredito muito nisso. Não são incomuns os relatos de alunos que conseguem melhorar a gestão dos seus clientes, aplicar ferramentas, implementar processos que otimizaram ali a gestão, que cresceram profissionalmente, obviamente, que fazendo com que os seus clientes melhorassem a gestão tributária, a gestão contábil. Então isso é realmente muito gratificante e muito, como você disse, oportuno para o momento do país. Se as empresas elas precisam ter boa gestão tributária, boa gestão contábil, os profissionais que estão preparados, eles vão aproveitar essas oportunidades, né? É verdade, é verdade. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim do Prosa de Mestre com o professor Felipe Guerra. Queria agradecer a você, Felipe, por ter vindo aqui na CIEG, visitar aqui a nossa casa, né? Foi muito bom estar aqui com você. Claro, eu agradeço, Henrique, agradeço o convite, agradeço a CIEG por abrir as portas. É um prazer estar aqui compartilhando informações, conteúdo. Acredito muito que essa junção da tecnologia com a profissão contábil, com a área tributária, ela tem muito a contribuir para o desenvolvimento da profissão contábil. O contador que deseja continuar no mercado de trabalho, ele precisa entender de ferramentas tecnológicas, entender de ferramentas que otimizem o seu trabalho, que melhorem essa relação com seus clientes. E a CIEG tem feito um trabalho que contribui para isso. Nós somos clientes da CIEG, nós estamos usando a ferramenta, nós acreditamos no produto, por isso que nós estamos aqui produzindo esses conteúdos, falando sobre essas oportunidades para você, profissional que está acompanhando. Então eu te convido a conhecer mais, te convido a ver mais conteúdos, ver mais vídeos, também nos seguir nas redes sociais, professor Felipe Guerra, lá você vai ter muitos conteúdos. E é isso, Henrique, agradeço demais a receptividade de vocês, é um prazer estar aqui hoje, espero voltar outras vezes. Se você curtiu esse papo com o professor Felipe Guerra, você não pode deixar de se inscrever no curso de formação de analista fiscal. Além desse curso, existem outros cursos como SPED Fiscal e E-Social também. Então acesse esse link que está aqui na descrição e saiba mais.